senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Voar, o podcast que vai decolar com histórias incríveis no mundo dos pequenos negócios. Antes de mais nada, já segue a gente aí, já toca o dedo no sininho, já se inscreve no nosso canal e manda aí esse super podcast para todos os seus amigos que você conhece, porque eu tenho certeza que você vai aí abençoar a vida dessa galera que precisa crescer e evoluir aí no mundo do empreendedorismo. Eu sou Thaís Monsores, apaixonada por voos altos na liderança. E hoje, aliás, não sei se vocês estão percebendo, mas há tempos que eu tô sem meu copiloto aqui do meu lado, não é? Tô até um pouco triste por conta disso, mas é porque ele tá fazendo coisas interessantes, coisas boas, depois ele conta, tá bom? Então, hoje eu tô com uma pessoa muito, muito, muito especial, um grande amigo meu, psicólogo, palestrante, trainer internacional, oficial licenciado do criador da PNL, ou seja, Programação Neurolinguística, Dr. Richard Bandler. Olha que chique, gente! Especialista em Programação Neurolinguística, mentor e professor de pós-graduação em Neuromarketing, hoje com centenas de alunos, pacientes, mentorados e já ministrou cursos aí pelo Brasil e pelo mundo. Estamos com nada mais nada menos do que ele, Rodrigo Mussini! Salva de palmas! Maravilhoso! Seja bem-vindo! Obrigado, Thaís. Obrigado. Uma honra ter esse cara aqui sentado no Pode Voar. Gente, eu já fiz o curso desse cara aqui, incrível, aliás, entendeu? Super, super, super indico. Mas hoje eu quero que você comece contando pra gente um pouquinho da sua história, um pouquinho de quem é o Rodrigo, como que você chegou até aqui. Vai, manda bala. Vamos lá. Quando eu nasci... Esse negócio de conversar com palestrante é fogo. Storytelling vem quicando. Bom, hoje eu atuo na área do desenvolvimento humano, né? Sou extremamente apaixonado pelo que eu faço. Eu falo que eu estou na minha catedral, ou seja, eu descobri o meu lugar. E isso tem em torno de 9 anos que eu atuo nessa área. Antes disso, eu era do varejo. Minha vida inteira profissional veio do varejo. Desde lá atrás, quando com 18 anos eu comecei a trabalhar como vendedor numa loja de roupas. E foi naquele momento que eu acho que a moda entrou na minha vida. Eu trabalhava com uma loja de moda masculina. E aí comecei a ter esse olhar mais voltado para roupas, para vestimento, para moda e tal. E entrei na faculdade de arquitetura em 2000. Quando eu entrei na faculdade, eu era muito apaixonado, sou até hoje muito apaixonado por arquitetura, mas chegou um momento que eu percebi que a arquitetura, de forma geral, me brilhava os olhos, mas não a profissão arquitetura. E aí eu tenho uma tia que ela tem uma fábrica tinha uma fábrica de roupas, e um dia ela chegou para mim e falou assim: Rodrigo, por que você não faz umas camisas para vender na faculdade? Eu tenho um cliente que é da sua idade mais ou menos, e ele tá criando umas camisas, tá dando super certo e tal. E aí eu resolvi fazer isso. Então eu criava no computador, sempre mexi com Photoshop, com programa de edição, criava as estampas e comecei a vender na academia, na faculdade e tal. E a coisa foi se desenvolvendo. E um dia chegou para mim um livro que você deve ter ouvido falar, talvez você já tenha lido, chamado Pai Rico, Pai Pobre. Opa! E aquele livro foi talvez uma das minhas primeiras mudança de chave na vida. Quando eu li aquele livro, eu falei, cara, eu quero ser empreendedor. Não quero ser arquiteto, eu quero ser empreendedor. Não que um arquiteto não possa ser empreendedor, mas eu falei, eu quero ser empresário, na verdade. E aí, mais ou menos nesse período, eu fui para uma palestra na Odebrecht, com o Odebrecht pai mesmo, lá, o antigão. E era uma palestra sobre pontes, ou seja, era uma palestra da Faculdade de Arquitetura relacionada ao assunto de arquitetura. Só que antes passou um vídeo institucional mostrando quem era o Odebrecht. Meu olhar estava tão voltado para o empreendedorismo que eu me apaixonei ali pelo Odebrecht, e eu saí no meio da palestra e fui até o escritório, a sede é em Salvador, eu morava em Salvador na época, fui até o escritório dele para poder falar com ele, eu queria conhecer ele pessoalmente. E quando eu cheguei na secretária, na de entrada, eu falei, por favor, eu gostaria de falar com o Dr. Odebrecht, assim, na cara de pau total. E aí ela perguntou, claro, como é seu nome? É Rodrigo. Rodrigo de onde? E eu não sabia o que falar. Minha resposta foi de meu pai e de minha mãe. Meu Deus! E aí acho que ela achou interessante aquela resposta, aquele menino ali com 20 anos, cara de pau, e
ligou para ele e ele me permitiu entrar na sala. É mesmo? Foi. E aí eu conheci ele ali, cara a cara, aquela sala de escritório de dono de Odebrecht, sofá de couro, tudo chique, sabe? Quadros e mais o quadros. O que vivem, o que comem. E eu me encantei por aquilo, cheguei para ele e falei assim, doutor Norberto, eu estou encantado com a sua história, eu me inspirei, eu quero ser empreendedor também. E aí ele me desejou boa sorte e tal, e enfim, saí. Uma coisa que me chamou muita atenção é que na saída eu falei com o porteiro, perguntei, ele vem sempre aqui ou eu só dei sorte? Ele falou assim, não, ele é o primeiro a chegar todos os dias. Caramba. Ele chega às 6 horas da manhã, 6:30 da manhã, e é um dos últimos a sair. E aquilo mexeu muito comigo, porque o cara que era dono daquilo tudo, Sim. um empreendedor mundialmente conhecido, era o primeiro a chegar e o último a sair na empresa. Sim. Enfim, logo depois eu saí da faculdade de arquitetura e resolvi montar minha primeira loja. Então, eu era empreendedor, mas eu não sabia o que significava ser empreendedor, eu não sabia o que significava ser empresário. E aí, montei a minha loja aos trancos e barrancos ali na negociação, no rapport, daqui, dali e tal. Já vamos saber o que é rapport? Sem um centavo, tudo na negociação. E a loja foi construída, na época eu tinha uma moto, eu levava bloco na moto, cimento na moto, areia na moto. Eu tava ali, literalmente, mão na massa. No dia da inauguração, foi dia do meu aniversário, 12 de outubro de 2004. Cara, tu nasceu em 12 de outubro. 12 de outubro. Meu filho também. Foi? Jura? É mesmo? Que massa. Que coisa, gente, dia das crianças. Por isso que eu sou bobo, assim. Então. Peraí, segura aí. Bruno, tira esse negócio aqui de mim que eu tô em TDAH. Consigo eu ficar aqui, eu vou olhando pra gente aqui ao mesmo tempo? Cadê a nossa logo aqui, menino? Obrigada, tchau. E aí, vamos lá, deixa eu voltar aqui. Pronto. Abri minha loja. Eu não tinha nenhuma noção do que era e nem grana para estar fazendo aquele empreendimento que meu pai chegou para mim no dia e falou assim, filho, você já colocou troco no caixa? Eu não tinha dinheiro para colocar de troco no caixa para o dia da inauguração da loja. Foi pro shopping logo. Não, primeiro foi na loja de rua. Ah, tá. Foi uma loja de rua. Tá. E aí abri a loja, meu pai me emprestou o dinheiro no dia. Eu abri a loja, mas foi como eu te falei, eu não fazia ideia do que era ser empresário, não entendia nada de fluxo capital de de caixa, giro, nada. Pra mim era, vendeu, entrou dinheiro, eu compro alguma coisa e tal, misturava minha conta com a conta PJ, enfim, foi um... E aí começou uma bola de neve desde o primeiro mês, porque era uma confusão, eu não tinha preparo para aquilo, eu tinha apenas a força de vontade de montar a loja. Sim. E aí essa loja durou 4 anos, até que eu terminei fechando. Era uma loja que não me consumia financeiramente muito, eu tinha ali um ponto de equilíbrio, que na época eu não sabia o que era, vim saber depois, de R$2.000 entre aluguel, funcionário e tal. Mas como eu não tinha capital de giro, terminou com 4 anos, com dívida no banco e tal, eu fechei. E aí, quando eu fechei, foi meu primeiro momento muito difícil, porque era um filho que eu tinha gerado, e de repente eu tive que me desfazer daquele filho, ver aquele filho morrer. Ficou um traumazinho. E eu entrei num momento muito, muito difícil da minha vida, porque eu falei, bom, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Eu dediquei a minha vida a isso. Nesse meio tempo, até abrindo um parêntese, eu fazia curso de teatro, e uma vez eu fiz uma peça, chegou um olheiro na peça, que era da Globo, era produtor da Globo, sei lá, e ele me chamou pra ir pra Globo participar de Malhação. É mesmo? É. Só que pra isso eu ia ter que ficar 6 meses no Rio de Janeiro. E eu não queria abrir mão da minha loja pra poder ir pro Rio de Janeiro, ficar nessa imersão lá de 6 meses, vivendo no Rio. E aí abdiquei. Minha mãe quase me mata. Porque eu falei, cara, você podia estar na novela um dia desse. Eu falei, mas eu não queria abrir mão daquele sonho que eu tinha da loja e tal. Enfim. E aí eu fiquei, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Meu pai, na época, até hoje tem, mas ele tinha um táxi, aquele táxi do aeroporto, e ele me propôs pra trabalhar com o táxi dele para eu fazer uma grana naquele momento. E eu, por preconceito, neguei. Esse negócio fica piscando o tempo todo mesmo, né? Fica. Oi, a gente aparecendo. Não, tá parecendo uma árvore de Natal estilizada, entendeu? Quem tem o TDAH pior aqui? Cada hora meu olho faz assim, ó. Amigo, Bruno vai ter trabalho com esse podcast. Making off vai ser bom. Vai. Mas enfim. E aí eu fiquei, né, relutando em pegar o táxi. Falei, cara, eu era empresário, eu vou dirigir táxi agora, eu não quero. E as contas iam apertando.
Até que eu falei, beleza, eu vou trabalhar com táxi. E aí, quando eu peguei o táxi para trabalhar, eu nunca ganhei dinheiro tão rápido, assim, no dia a dia, quanto naquela época. É mesmo, é. Tipo assim, meu pai trabalhava até, sei lá, 5 da tarde, me dava o carro, eu trabalhava de 5h30 a 10 da noite, fazia 400, 500 reais por dia, só de corridas rápidas. Como era um táxi especial, ele era muito eu trabalhava em hotel e aeroporto. Sim. Só ficava nesses 2 pontos, ficava rodando pela cidade. Uhum. E aí eu tentei usufruir aquilo da melhor forma. Enquanto ninguém queria trabalhar com pessoas que chegavam, os turistas que falavam inglês, eu fazia questão de falar inglês para treinar meu inglês com os turistas. Então eu fazia um city tour com eles e era uma aula que eu ia tomando de inglês ali. Legal. E muito network, né? Eu conhecia, era empresários e turistas, era o meu público, empresário e turistas. Os taxistas me achavam meio metido porque eu ficava dentro do carro o tempo inteiro. Porque se eu saísse ficava na fila, de 2, 3 horas na fila. Sim. Mas se eu saísse para ir conversar nas rodinhas... Perdia... Não perdia, mas o papo era futebol, mulher e cerveja, sabe? E eu falava, cara, isso não vai me acrescentar em nada. Aí eu ficava lendo muito dentro do táxi, eu ficava vendo, levava o meu notebook, ficava vendo vídeos, filmes, documentário e tal. E aí, fiquei com esse táxi por um tempo, até que um dia, dentro desse network que eu cruzei no meio do caminho, apareceu um cara que ele era diretor da Polishop. É mesmo. E aí ele me pediu para levar ele no maior shopping de Salvador, né, que é o Salvador Shopping, porque a Polishop estava abrindo uma loja lá. E aí eu resolvi abrir a loja, resolvi levar ele, dei meu cartãozinho, falei, se precisar de mim, tô aqui, me chama depois e tal. Aí ele ficou uma semana, talvez, lá em Salvador, e eu atendendo ele todos os dias. No último dia, ele me falou, quero sair para jantar, me leva para algum lugar interessante. Aí eu levei ele no restaurante que eu achava o melhor de Salvador, deixei ele, não, você vai jantar comigo, vem aqui. Era muito comum os clientes fazerem isso comigo, porque eu meio que peguei isso de meu pai, assim, não era apenas transportar o passageiro, eu transformava aquele transporte numa experiência. Tem um lado empreendedor nisso aí também. Né? Não era só uma corrida, era uma experiência. Então, por exemplo, às vezes eu pegava uma corrida que era R$10. Eu ficava 2 horas, 3 horas na fila para pegar uma corrida de R$10. Mas eu transformava aquela corrida de R$10 num city tour no dia seguinte. Porque eu encantava o cliente em 10 minutos e propunha para ele que a gente fizesse um city tour para ele conhecer Salvador e tal. Como eu sempre gostei muito de história da Bahia, de Salvador, então eu ia dando quase que uma aula turística para ele e ele se encantava, indicava outras pessoas. Então, havia um lado empreendedor nisso também. Bom, enfim, aí um dia eu transportei esse cara, fiquei uma semana, fui jantar com ele, e aí ele a conversa que ele colocava na mesa, eu acompanhava. Então ele falava de Dubai, vamos falar de Dubai. Ele falava da Europa, eu falava da viagem que eu tinha feito na Europa e tal. E aí ele chegou pra mim e falou assim, cara, por que você tá dirigindo um táxi? Por que você é taxista? Aí eu falei, não, eu estou taxista. Aí eu contei pra ele a minha história da loja, da ON, que eu tinha. O nome da loja era ON, O-N. Contei pra ele a história. Aí ele falou assim, toma aqui meu cartão. Se um dia você precisar de mim, eu puder te ajudar, você entra em contato comigo. Aí pronto, voltou pra São Paulo, ele morava aqui em São Paulo. 6 meses eu ainda naquela situação e comecei a ficar muito incômodo com aquela estagnação que eu tava ali de não saber o que ia fazer de minha vida. E aí um dia eu tava num sábado, um sol assim, lascando, e meus amigos todos na praia, eu peguei o cartão, lembrei dele, liguei pra ele e falei, cara, preciso de sua ajuda. Não aguento mais ser uma peça entre o banco e o volante, eu preciso que você me ajude. E aí ele falou, bom, eu não consigo nada pra você aí em Salvador, talvez eu consiga aqui em São Paulo. Falei, beleza, semana que vem eu tô aí. E aí juntei a grana que eu tinha, vim pra São Paulo, encontrei ele no shopping West Plaza, que fica na Zona Oeste. Ele apertou minha mão e falou assim, quanto é que você quer ganhar? Logo de cara. Caramba. E aí, na mesma sequência, eu falei, não interessa quanto é que eu vou ganhar. O que é que eu vou crescer se eu trabalhar com você? Aí ele percebeu que eu não queria somente o emprego de um vendedor. Ele falou assim, olha, hoje eu só consigo te colocar como vendedor, mas eu percebi seu potencial. Com pouco tempo você assume a gerência da loja e depois, quem sabe, aí uma supervisão regional e tal. Eu falei, tá bom, eu aceito. Aí ele, mas você sabe quanto é que um vendedor ganha? Eu falei, não interessa, eu aceito. Aí ele, você me falou que teve uma loja de roupa, me fale mais sobre ela. Aí eu expliquei a história da loja toda e ele falou assim, você tem interesse em abrir ela novamente? Eu não tinha, eu tinha um trauma. Mas quando eu vejo um cara que era do varejo, com grana, me perguntando isso, eu falei, tenho sim. Claro, amanhã, inclusive. Aí ele, sabe fazer um plano de negócio? Eu falei, claro, não fazia ideia como fazer um plano de negócio.
Falei, claro que eu sei fazer um plano de negócio. Ela, então me prepare um plano de negócio que eu quero ver se vale a pena e tal. Aí, então, peraí, que mudou todo o cenário, me deu um mês, eu vou voltar para Salvador, vou preparar o plano de negócio e volto e te apresento. Aí voltei para Salvador, sentei com um amigo que era da faculdade de arquitetura comigo, viramos à noite fazendo o projeto físico, sentei com um amigo que era gestor financeiro, sentei com uma... Isso durante um mês, né? Sentei com uma estilista para fazer toda a composição da coleção de inauguração da loja. Enfim, fiz um plano de negócio super completo, maquete 3D e tal. Voltei, apresentei para ele, ia custar 500 mil para abrir a loja. Aí ele viu e falou, pô, gostei, comprei sua ideia, vamos montar. Eu entro com capital, você entra com seu know-how e a gente é sócio meio a meio. E aí eu, beleza, vamos lá. Aí eu falei, agora eu preciso de uns 7 meses mais ou menos para viabilizar essa grana, investimento que eu tenho fora e tal. Enfim, falou alguma coisa lá. E aí eu falei, ok, mas me coloca para trabalhar, cara, eu não aguento mais ficar parado. Aí ele me colocou como vendedor na Polishop, aqui no Shopping Ibirapuera, lá no Shopping Ibirapuera de São Paulo. E aí eu fui trabalhar como vendedor. E foi uma experiência muito bacana, porque a Polishop vende de negócio de copo aqui a lancha, se duvidar, entendeu? Então, ali você aprende a vender. Porque você não sabe o que é que a pessoa vai comprar. Se ela pode chegar pedindo um porta-copo e você sair vendendo uma cadeira de massagem de 8 mil reais. Depende da sua persuasão e tal. Então, foi uma escola muito bacana. E era bom que ele sabia, ele ia conhecer mais quem era a pessoa que ele estava se associando. Sim. Aí... Com 8 meses, 9 meses mais ou menos, ele chegou para mim e falou, vamos montar a loja, volta para Salvador e veja lá o shopping que você escolheu e tal, não sei o quê. O shopping que eu tinha escolhido, ele já conhecia, ele conhecia muito o mercado do varejo, de shoppings e tal. E ele falou, cara, não acho que esse shopping é interessante, a localização dele não tá legal. O que é que você acha desse? Aí, de um outro lá, Shopping Barra. Eu falei, não, esse aqui, o público não é o nosso. Ele tá, qual é o melhor shopping? Aí eu falei, Salvador Shopping, que até hoje ainda é o maior shopping de Salvador. Aí ele, tá bom, vá lá, conversa lá com o corretor, veja o que você consegue. Aí quando eu cheguei para falar com o corretor, a primeira pergunta do corretor foi, você tem quantas lojas? Aí eu falei, nenhuma. Aí ele já franziu a testa. Ele, qual é a franquia? Eu falei, não é franquia, é marca própria. Aí ele, poxa, infelizmente não tem lugar para você aqui. Porque a gente só tá privilegiando na abertura aqui das lojas, da ampliação do shopping, que era a ala que eu ia inaugurar, marcas de renome, que tenham franquias e tal, marcas de peso. Aí eu falei, tá bom, mas me fala os valores que eu tenho uma carta na manga. Aí ele, como assim? Eu falei, não, é uma carta na manga, não vou te mostrar agora. Aí ele me falou os valores e tal. O que era a carta da manga? Era o cara que era do varejo, que tinha uma loja gigante da Polishop lá. Quando a gente chegou para ele entender quem era o cara, ele falou assim, pô, por que só me falou que era ele? Vamos dar um jeito de viabilizar aqui e tal, não sei o quê. E aí, estávamos tudo pronto para poder viabilizar. De repente, eu ligo um dia para ele e falei, vamos montar, cara? Aí ele, não, cara, eu tô com câncer, não vou poder fazer mais nada. Meu Deus. E aí eu entrei numa situação muito difícil da minha vida, assim, muito para baixo, um iniciozinho da depressão, porque eu tinha apostado todas as minhas fichas naquilo, né? 1 ano rodando e parei no mesmo lugar, voltei a dirigir o táxi de meu pai, enfim, tava me sentindo muito mal. Ó, não falei nem palavrão até agora, tá vendo? Tava me sentindo muito mal. E aí, e preocupado com ele ao mesmo tempo, que era um cara que tinha meio que me apadrinhado, ele era um investidor anjo naquele processo todo. Só que eu não falei pro shopping que tinha acontecido aquilo. Então o shopping me perguntava, eu falava, calma, estamos viabilizando a grana, não é um investimento barato e tal. E aí ia se esticando o prazo. Aí o shopping inaugurou a ala nova, todas as lojas abertas, a minha era a única que estava fechada. Meu Deus. E aí eu falei, cara, alguma coisa tá acontecendo para essa loja ser minha. Aí liguei para ele falou assim, cara, eu não sei, eu juntei dinheiro a vida inteira, hoje eu tenho dinheiro, mas não sei se eu vou, me isolo no Monte Himalaia, espero a morte chegar, ou se eu busco um tratamento e tal. Aí eu voltei a trabalhar com o táxi de meu pai, comecei a trabalhar numa agência de publicidade, muito para baixo, e um dia ele me falou que ia estar no Rio de Janeiro. Aí eu peguei todo o dinheiro que eu tinha assim, disponível na época, eu comprei uma passagem, fui pro Rio de Janeiro, cheguei no Rio de Janeiro e falei, tô aqui no Rio de Janeiro, vim conversar com você. Nossa. Volto hoje de noite, só vim aqui pra ter uma conversa com você. Aí expliquei a situação toda, ele falou assim, cara, siga a sua vida, se for pra gente montar um dia, a gente vai montar, mas siga a sua vida. Aí eu voltei pra Salvador,
Não avisei pro shopping. O shopping me ligava semanalmente, eu só Nossa, cozinhando Rodrigo. com a barriga. E aí ele falou pra mim, passou uns 2 meses mais ou menos, ele falou, eu tô indo passar o fim de semana aí em Salvador com minha família. Aí eu, beleza. Aí ele veio pra Salvador, acolhi ele lá. Quando ele chegou no shopping, que ele viu o shopping bombando, aí ele, pô, realmente é uma oportunidade muito legal. Vamos montar a loja. Aí eu, ufa, beleza. Falei pro shopping que a gente já tava dando partida agora. Aí o shopping, não, agora não dá mais, que já tem 10 pessoas aí pra entrar na fila no seu espaço. Falei, não pode. Aí fiquei naquela negociação. Finalmente o shopping falou, ok, vamos te dar uma chance. Semana que vem é o prazo para vocês depositarem o valor da luva. Antigamente a gente pagava uma luva que era um calção para o shopping, que custava 40 mil a luva. Porque só a loja custava uns 200 e poucos e o calção era 40. Aí eu, beleza. Aí quando chegou na data, aí eu falei, fulano, tem que depositar aqui o valor. Aí ele, não, amanhã eu deposito. Eu já tô entrando na grana aqui, amanhã eu deposito. Quando ele falou que ia montar, voltando um pouquinho, quando ele falou que ia montar a loja, aí eu liguei para a construtora e falei, pode comprar o material, pode fazer tudo. Eu assinei o contrato com o shopping, eu como proprietário. De filme isso, né, cara? Eu como proprietário, ele como fiador. Assinei o contrato, liguei para a construtora e falei, pode comprar todo o material, porque daqui a 10 dias a gente precisa estar iniciando as obras, porque vai chegar vai chegar Natal, eu já quero pegar Natal e tal. E aí liguei para a estilista e falei, começa a desenvolver a coleção. Eu vim para São Paulo, saí comprando... Só com a promessa. Tudo com a promessa, quando ele falou, vamos montar. Promessa forte essa daí. Mas a minha vontade era tanta. E aí vim para São Paulo, comprei manequim, comprei roupas, o sapato, fiz tudo. Saí disparando todos os gatilhos que estavam já ali prontos, né? E aí ele falou, não, semana que vem eu vou depositar a grana. Aí o shopping, eu falei, sem falta, semana que vem a gente tá depositando. Beleza. Aí quando chegar na semana que vem, ele, não, amanhã eu deposito. Até que um dia eu recebi um e-mail dele dizendo, entrei em depressão, não vou fazer mais nada. Meu Deus. Agora a gente ri, mas na hora deve ter sido bem trágico, amigo. Aí eu parei e falei, como é? Tentei ligar para ele, não atendia mais. Rodrigo. E-mail, não respondia mais. Só que agora eu já tava com o contrato assinado com o shopping. Meu Deus do céu, já tava com a empresa de construção, né, de engenharia, com tudo já comprando material, estilistas desenvolvendo negócio, manequim comprado já na transportadora para vir para Salvador. E eu falei, não, agora eu vou montar esse negócio, mas nem que seja a última coisa que eu faça. Aí eu peguei o plano de negócio, coloquei embaixo do braço, peguei minha moto e saía batendo de porta em porta para ver se alguém topava ser sócio. Então era assim, Thaís conhecia Leandro, que conhecia Fernanda, que conhecia Pedro, que conhecia Roberta. Aí Roberta estava pensando em montar um negócio qualquer. Aí um sonho distante de Roberta. Passou na cabeça um dia. Quem sabe um dia eu monte um negócio. E aí eu... Bom, Roberta, como vai? Meu nome é Rodrigo, papapá, fulano me falou, fulano que falou que conhece fulano, que conhece fulano. Me falou que você estava pensando em montar um negócio. Eu tenho aqui uma proposta. Aí mostraram o plano de negócio. Era encantador, de fato, o projeto da loja. E aí ela falou, pô, que legal, gostei. Pô, acho que é a opção sim. Eu falei, legal, amanhã a gente tem que depositar 40 mil na conta do shopping. Aí ela, calma. E assim foram as 10 pessoas. É mesmo. Eu entendia, eu ficava chateado, mas eu entendia. Não sei se chegasse um Rodrigo pra mim, que eu nunca tinha ouvido falar. Imagina. Me empurrasse, amanhã deposita 40 mil aí na conta, nessa conta jurídica aí, se eu ia também aceitar, né? E aí, eu já não sabia o que fazer, eu fui no Unibanco, na época, eu tinha uma amiga que era... amigo, Unibanco? No Nacional, eu fui no Nacional. Tive conta no Unibanco, Brasil. Eu tive o bonezinho do Nacional, igual de Ayrton Senna. Falar nisso, amanhã faz 30 anos que ele morreu. Enfim, aí eu tinha uma amiga que era gerente do Unibanco, cheguei lá e contei essa história pra ela, ela falou assim, poxa amigo, a gente não pode deixar você perder isso, eu vou ver se eu consigo algum cliente que tope entrar como investidor e tal. Aí eu, beleza. E aí eu tava num sábado, na fila do táxi, esperando, ela me ligou e falou assim, não consegui ninguém, mas você topa que eu seja sua sócia? Opa! Falei, top, mas segunda-feira a gente tem que depositar 40 mil na conta. E aí ela, super de boa, um coração enorme, uma grande amiga, falou, tudo bem, você passa aqui no banco e eu vou fazer uma transferência para você e tal, e você faz isso. E aí a gente começou, iniciamos como sócio, ela é uma sócia investidora, ela não participou ativamente, mas era uma sócia investidora. Só que o que aconteceu? A loja
era para ser montada com 500 mil. Era o plano de negócio, né? Consistia em 500 mil. A gente só conseguiu viabilizar financeiramente 200. Então, já começamos no vermelho. E já começamos sem capital de giro. Nossa. Só que uma coisa é você não ter capital de giro numa loja de rua, que eu tinha um ponto de equilíbrio de R$2.000. Outra coisa é no shopping, onde só o aluguel era 33 mil. Nossa, Rodrigo. E vem cá, cara, tirando a maluquice... Não sobra nada. Tirando o fato de ser louco, não é mesmo? Mas eu vejo, assim, cara, uma baita resiliência, assim, persistência, umas habilidades muito legais, assim, que você veio desenvolvendo com toda essa loucura, né? Eu falo até quando você fez o curso, eu toquei nesse assunto, assim, antigamente eu era insistente e persistente. Hoje eu sou persistente, mas não insistente. Então, perfeito. Em alguns momentos, eu já tinha que ter percebido, né, mais pra frente, depois desse ponto que a gente chegou, eu tinha que ter percebido que a loja já estava afundando. Mas a minha persistência em falar tem que dar certo fez com que eu tivesse vários prejuízos com isso. Financeiros, incluindo pessoas que não tinham que estar inclusas naquele projeto. Né? Tipo, meu pai e minha mãe me prestaram dinheiro, eu não tinha como pagar e tal. Então, a persistência e a insistência parecem... Parecem. É até legal você falar sobre isso. No meu mundo, né, a diferença é que o insistente, ele tem um objetivo e ele tenta 1000 vezes a mesma forma para chegar lá. O persistente, ele tem o mesmo objetivo, mas ele tenta 1000 vezes formas diferentes para chegar lá. Sim. E é interessante a gente pensar, porque, cara, quantos Rodrigos não existem? E trazer essas histórias, assim, de que, cara, existe vida após maluquice. É muito legal, né? Porque por mais que você, cara, você insistiu num negócio que tava na tua cabeça, uma mentalidade de que, pô, vai dar certo, vai ter que dar certo de qualquer jeito, e foi fazendo um monte de loucura, mas ao mesmo tempo isso te trouxe uma baita bagagem. Sim, sim. Aí abri a loja, eu lembro que o primeiro mês eu vendi R$8.000, só que eu tinha 40 de despesa. Sim. Então, já comecei no vermelho. Aí, no segundo mês, vendi 13. E foi sempre vendendo negativo. E aí, a bola de neve foi ficando gigante. Fiquei com ela por um tempo. Aí, quando chegou em dezembro, eu abri em março. Quando chegou em outubro, aí minha ex-sócia falou, Rodrigo, eu não consigo mais, vamos ter que vender a loja. Porque não dá mais, eu não tenho mais o que injetar. Eu falei, nem a pau. Eu negocio com você sua parte e tal. E aí eu assumi a loja naquele momento. E aí eu me comprometi com uma série de fornecedores para fazer consignação. Eles encheram a minha loja para eu vender. E o que eu vendesse, eu dava uma participação. Eu pagava a eles e tal. Eu lembro que em dezembro eu vendi quase 300 mil. Só que eu já estava com um buraco tão grande, vermelho. Que não era nada. Paguei tudo e comecei o ano zerado novamente, que eu tinha me comprometido com eles. Entendi. E aí... foi com essa bola de neve, continuou rolando. É como se a bola tivesse parado um pouquinho, depois voltou a girar. Deu aquele micro respiro, caiu de novo. Só subi para pegar fôlego. E aí, o shopping chegou para mim um tempo depois e falou assim, Rodrigo, é o seguinte, sua loja vale X, você me deve X. Me entrega a loja que a gente não vai entrar com ação de despejo. Ou a gente vai entrar com ação de despejo, você vai ter que pagar a dívida e ainda vai ser despejado. Nossa. E aí, entreguei a loja e fechei. Então, por que eu tô falando isso? Depois que eu tive que lidar com shopping por 2 anos, eu falo que eu me sinto apto para enfrentar qualquer problema. Eu posso até não resolver, mas eu me sinto apto para enfrentar qualquer coisa. E foi um grande aprendizado. Assim, acho que foi válido, valeu muito, muito mesmo a pena essa experiência toda. Foi árduo. Mas houve aprendizado, houve muito aprendizado. E daí, depois disso, caiu no buraco fundo. Caiu no buraco fundo, e como é que chegou na PNL? Então, aí é o storytelling que você meio que conhece. Quando eu fechei a loja, e aí eu fiquei num momento muito perdido novamente, porque eu tinha dado um círculo, parei no mesmo lugar. E agora, o que eu faço da minha vida? Antes era com 20 e poucos anos, e agora já estava com 33. Se passaram nesse período todo, sei lá, uns 5, 6 anos a mais. E o que eu faço da minha vida agora? E aí minha mãe me viu naquela situação e falou, filho, vamos dar uma espairecida na sua vida, você pensar um pouco, vamos fazer uma viagem comigo, vamos fazer o Caminho de Santiago? E aí eu fui fazer o Caminho de Santiago com ela, e foi muito, muito bacana e transformador. Quando eu voltei, eu comecei
eu fui chamado... interessante essa parte. Eu fui chamado para trabalhar numa loja de óculos, numa multinacional, a Sunglass Hut. E aí, eu fui fazer uma entrevista para ser supervisor regional, que era um cargo bem, bem alto. Quando eu fui ser entrevistado, meu currículo mostrava tudo que eu tinha feito, mas eu não tinha comprovação de CLT. Porque quase a minha vida toda eu era... Foi empreendendo. E era empresário e tal, então eu não tinha muito cargo ali registrado. Aí a mulher do RH me entrevistou e falou assim, Rodrigo, ela me entrevistou e tal, achou fantástico. Passou uns 10 dias, ela me ligou e falou assim, Rodrigo, olha, infelizmente notícia que não é muito legal para te dar. Você tem uma experiência incrível, melhor do que muita gente que a gente entrevistou, mas eles têm uma comprovação de cargo mais do que você. Então, eu não consigo te colocar nesse cargo. Eu falei, não tem problema, me coloca como gerente da loja, então. Aí ela, não, mas você veio aqui para uma entrevista de supervisor. Aí eu falei, não tem problema, me coloca como gerente. Aí ela, tá, eu vou ver o que é que eu faço aqui. No dia seguinte, ela me ligou e falou assim, Rodrigo, eu tô com vergonha de falar o que eu vou te falar agora. Mas quando eu fui colocar você como gerente, tem muitos gerentes que têm comprovação que você não tem. Olha só. Aí eu, não tem problema, me coloca como vendedor. Aí ela, você tá brincando, esse né? bicho tem uma habilidade de persuasão, mesmo antes. Aí ela falou, você tá É brincando. uma lábia. Você tá brincando. Eu falei, não, me coloca como vendedor, que eu sei que você vai me promover para gerente daqui a um tempo e depois um supervisor. Eu quero que você conheça meu trabalho. Aí ela, não, vamos fazer o seguinte, eu vou te colocar como gerente. Aí eu já entrei como gerente, fiquei por uns 2 anos na empresa, e foi muito legal, assim, a minha visão não era apenas de um gerente de loja, eu tomei a loja como se fosse o empresário da loja. Então, os vendedores muitas vezes ficavam putos comigo, porque eu queria economizar numa folha de ofício, no copinho plástico, porque eu sabia que tinha custo aquilo. Sim. E para eles é tipo, usa, né? Tá aqui mesmo disponível. Então, eu levava a loja como se fosse minha, e muitas vezes até eu tomava advertência por isso. Porque, por exemplo, teve um dia que a porta eletrônica desceu, o vendedor acionou sem querer, desceu, chegou no extintor de incêndio e amassou a porta toda e tal. Nossa. E a loja ficou aberta. Eu tinha que mandar um e-mail solicitando para a equipe técnica, mandar um negócio, não sei o que. Na mesma hora eu acionei uma pessoa que eu já conhecia, que era ferreiro, que trabalhava com portão. De madrugada o cara foi lá no shopping e consertou, no outro dia de manhã já estava pronta. E eu pulei protocolos da loja, porque era o lado empreendedor querendo resolver. Exato. Aí fiquei 2 anos na loja, terminei saindo, e aí quando eu saí, estava ali recebendo seguro-desemprego e tal, aí um amigo me falou, Rodrigo, vai ter um curso de hipnose aqui em Salvador, você não quer fazer? E aí eu achei interessante fazer, eu imaginava que a hipnose era uma coisa que não é, mas despertou meu interesse, e aí resolvi fazer o curso. Quando eu cheguei lá, descobri que era um curso de hipnose clínica, que eu não conhecia, aí me encantei com a hipnose, fui fazendo alguns cursos, até que uma grande amiga, que era gerente também da loja de óculos, falou, quando eu comentei com ela que eu tinha feito um curso de hipnose, aí ela falou assim, você não quer hipnotizar minha equipe para motivar eles nas vendas e controlar a ansiedade? Plim! E aí, plim! E falei, poxa, usar hipnose para motivar pessoas. Legal. Eu liguei para o meu professor, falei, posso usar hipnose para motivar pessoas no varejo? Aí ele, pode, mas se você tiver conhecimento de PNL, vai te dar muito mais ferramentas. Falei, legal, mas o que é PNL? Aí ele me explicou o que era, e ia ter uma formação lá em Salvador, com um professor que tinha aprendido com o criador da PNL, que você falou aí. E aí resolvi fazer o curso, me encantei, e aí depois, no último dia do curso, eu falei pro professor, vou me mudar para São Paulo para me especializar nisso. E aí com 20 dias eu estava morando aqui em São Paulo e mergulhei de vez aí no mundo do desenvolvimento humano. Cara, muito legal, muito legal. E aí você hoje usa esse ensino todo, né? É uma ciência? Não é uma ciência. A gente fala que é uma pseudociência, mas da PNL você fala, né? Mas por que pseudociência? Porque o criador, o Richard Bandler, ele não quer que vire ciência. Porque quando algo vira ciência,
teoricamente, ela tem que ser levada para um laboratório e Uhum. ser estudado e fica mais engessado, mais fixa aquelas definições. Uhum. E como ele continua descobrindo coisas até agora e mudando e testando Ainda muita está em coisa, fase de testes, digamos então assim. ele prefere que não seja ciência. Entendi. Mas é pautada na ciência, na neurociência, na Aham. psicologia, e ela bebe de várias fontes. Entendi. E aí hoje você usa para fazer esse lance da motivação de times? Como é que você usa isso na sua vida hoje? A PNL, ela ensina a você entender a sua mente e a mente do outro. Uhum. Entender os comportamentos, entender a linguagem verbal, a não verbal. Então, eu uso para poder ler as outras pessoas, entender como é o funcionamento dela, como é que ela pensa, por que ela pensa da forma que pensa, Uhum. por que ela tem determinadas crenças, como é que eu consigo acessar os valores dela, como é que eu consigo gerar conexão, né, criar o rapport que a gente falou rápido aqui, e por que ela sente o que ela sente e por que ela se comporta como ela se comporta. Ou seja, comportamento humano na veia, e Na aí tem veia. tudo a ver com vendas e acho que é algo que deve ser super útil para o mundo do empreendedorismo, para crescer em resultado, crescer em faturamento e tudo mais. E hoje, assim, é uma coisa... você acredita que é difundida nesse ambiente empresarial ou precisa ser mais? Como é que você vê hoje o teu negócio no mundo do empresarial, digamos assim, corporativo? Eu acho que ainda é pouco difundida. Alguns líderes, alguns empresários sabem quem existe, mas não tem essa preocupação em se aprofundar nisso. Não fazem ideia da relevância que pode ter e da diferença que pode ter para a equipe. Então, a PNL, ela estuda a excelência humana, estuda o que funciona. Olha que interessante. Então, se existe um resultado que ele não é produtivo, que não funciona, que não dá certo, a PNL fala, ok, isso aí eu não me interesso não, me interesso para o que funciona. Vamos entender qual é o mecanismo, qual é a fórmula, qual é a estrutura que está por trás daquilo que teve excelência. E quando você entende aquela estrutura, você pode replicar ela e você pode usar ela a seu favor. Entendi. Então, se os empresários, seus empreendedores tivessem essa ciência de que a partir do momento que eles entendem como é uma estrutura de excelência e fazer o que a gente chama de processo de modelagem, pode sim alavancar muito o sucesso. Eu tenho atuado hoje muito com mentorias para profissionais da área de saúde, para médicos. Olha. Porque os médicos perceberam que se eles usam as habilidades da programação neurolinguística para a persuasão, para a influência, para pacientes, para se conectar com pessoas, eles conseguem engajar muito mais, conseguem ter resultados muito melhores. Mas entenda a PNL como uma espinha dorsal. Você tem ela como essência, mas você pode ramificar para várias áreas. Então, Entendi. PNL no meio empresarial, no meio corporativo, PNL no esporte, PNL na saúde, no relacionamento. Você utiliza as mesmas habilidades comunicacionais, que é a essência da PNL, para a área que você desejar. Nossa, fantástico, Rô. E pensando nos clientes que você já teve, assim, né? O que você consegue destacar de resultado? Por exemplo, cara, eu peguei um cliente que estava assim e eu larguei ele assado em X tempo. Já tive clientes que eram empresários que conseguiram desenvolver um programa com um time para engajar mais o time nas vendas, para eles desenvolverem a habilidade de persuasão, de comunicação, de se conectar mais com o cliente, de saber ler o cliente melhor, e aí, consequentemente, houve um resultado financeiro no aumento das vendas. No nicho médico também, eu já tive clientes que aprenderam a se conectar melhor com outras pessoas, e aí em eventos, em congressos, começou a gerar um network muito mais forte, que gerou negócios para eles também. Então, eu acho que esses resultados são muito relevantes quando você entende. Tive muitos gerentes, muitos gestores que fizeram um processo de mentoria comigo e aprenderam a se comunicar melhor com o time, Sim. com o cliente e com a própria família, porque você pode aplicar em várias áreas. Então, quando você aprende... Uma vez eu dei um treinamento na Heineken, em São Luís, e foi muito legal que no último dia, no feedback da imersão, vários falaram assim, Rodrigo, está sendo muito útil para a gente isso aqui,
como time, comunidade, como time, aprendemos a nos conhecermos melhor e nos conectarmos mais, mas está sendo muito importante também para a gente como pessoas, porque quando eu chego em casa, eu estou conseguindo ser um pai melhor, eu estou conseguindo ser um marido melhor, estou conseguindo ser um filho melhor, e isso faz com que eu me torne uma pessoa melhor, que faz com que eu me torne um funcionário melhor. Sem dúvida, porque uma coisa, quando impacta uma área da vida, né, melhora uma coisa, melhora todas as outras coisas. E existe algo que a gente faz inconsciente, que é algo da PNL, que a gente faz assim, tipo, nem sabe o que tá fazendo, mas na verdade faz e você fala assim, cara, isso daí tem um estudo por trás disso? Tudo que você faz que tem excelência no resultado, tem PNL por trás. Por que isso? Porque a PNL, ela é o estudo do comportamento humano bem-sucedido. Então, basicamente, ela não cria nada, ela estrutura o que é de excelência. Que já existe. Isso. Então, todos nós temos comportamentos que a PNL tem como uma estrutura, como uma habilidade. Só que você faz isso de forma empírica, você faz isso muitas vezes, já nasceu com isso. Quando você entende que por trás do que você faz existe uma estrutura, existe uma organização mental, existe uma fórmula, entre aspas, você entende que se você já faz bem feito, sem entender a estrutura, a partir do momento que você entende a sequência, torna-se mais consciente isso e você aplica de forma muito mais efetiva. Entendi. Cara, show de bola, hein, gente? E a nossa mentora, inclusive, né, Tati D'Angela, fala uma frase que eu gosto muito, que é: o resultado que você não tem é fruto de algum conhecimento que te falta, né? E acho que esse lance da programação neurolinguística é muito isso, assim, é algo que eu não sei se a meu ver, né, é novo ainda, ou as pessoas não estão tão abertas ainda para isso, mas que traz um baita resultado que, se você se abrisse para isso, você veria. A gente fala que a PNL é uma tecnologia mental, né? E ela é relativamente nova dentro da área da mente. Ela surgiu na década de 70. Então, você para pensar, tem 40 anos, né? Não é nada. Ou seja, tem muita coisa ainda para se descobrir. Muita. O Bandler, ele fala, ele vai morrer, ele deve estar com 70 e poucos, 80 anos, não sei a idade dele. Mas ele fala, eu vou morrer e eu não vou conseguir passar para o mundo tudo que eu descobri ainda sobre a mente humana. Caramba, que loucura. Então, ela diz a lenda que a gente só usa 10% do nosso cérebro, né? Tem uma porcentagem assim minúscula. E tem várias óticas sobre isso. Na verdade, eu já vi alguns neurocientistas falando que nós usamos 100% da mente, mas com uma produtividade que não é 100%. Então, você não significa você acessa todas as áreas, mas não com a potência que deveria. Exatamente. Não significa que só 10% aqui, o resto tá parado. Não, tá o tempo inteiro mexendo tudo, mas com um grau de utilização menor, e aí você vai trabalhando isso aí com o tempo. Entendi. E aí, vamos supor, se uma empresa vai te contratar, como é que funciona o teu processo de mentoria? Tá. Primeiro, eu tenho uma conversa com o gestor, entendo, ele me passa um briefing do quais são as dores que o time dele tem, que a empresa dele tem, e aí, a partir daí, eu faço uma reunião com todos e passo a ouvir o que é que eles têm ali de gap, o que é que eles querem melhorar e tal. A essência da mentoria é a comunicação, né? A PNL, ela é comunicação. Como eu me comunico comigo mesmo, a intrapessoal, e como eu me comunico com o mundo, com as outras pessoas. Então, eu entendo quais são as falhas que tem ali, quais são os gaps que precisam ser melhorados, e aí, quando é uma mentoria individual, eu vou trabalhando aquilo normalmente com o gestor, com o líder, que ele vai repassando depois para o time. Quando é uma mentoria em grupo, a gente tem encontros onde vão sendo colocados dores, problemas, desafios, e a gente vai ali numa grande roda entendendo qual o olhar da PNL para aquilo e como que a gente pode, diante das habilidades que a PNL traz, de técnica, de ferramentas, o que é que a gente pode aplicar para aquilo para poder ter um resultado melhor. Então, uma pessoa me traz um cenário, por exemplo, eu não consigo ter um relacionamento produtivo com meu colega de trabalho. E aí eu peço, ok, o que é que você fala, o que é que ela entende? Vem aquela máxima da comunicação, né? Que não é o que eu falo, é o que a pessoa entende. Então eu falo, se você falasse dessa forma, como é que você acha que seria a reação dela? A pessoa acha que nesse caso seria assim, assim, assado. E se você falasse dessa forma? Não, talvez aqui ele agisse de outra maneira. E a gente vê qual é a melhor forma que a gente pode colocar em prática aquela comunicação.
ele fala com aquela pessoa, se for o caso nesse exemplo, aí na semana seguinte vem um feedback dela dizendo, olha, eu falei e a resposta que eu tive foi essa. Poderia ser melhor? Poderia. Melhor como? Dessa forma. Ok, vamos tentar assim então. E aí a gente vai lapidando e chegando até um resultado que seja bom para todos. Cara, é muito doido. Hoje, eu falei já, você é a terceira pessoa que eu falo sobre o mesmo assunto, que é comunicação. Em diferentes óticas diferentes. Então, diferentes óticas diferentes, lógico, né, gente? Diferentes óticas. E aí, eu falei com uma pessoa que ela é coach vocal, preparadora vocal. Então, quer dizer, ela vê a comunicação de uma ótica, Sim. né, dela ali, muito técnica. Sim. Ali, das cordas vocais e tudo mais. Falei com uma jornalista que vê a comunicação de uma outra ótica, de uma outra forma, e você com a ótica da PNL. Então, assim, quanto que a comunicação, ela é uma habilidade, ela é uma competência pré-estabelecida, que tem várias nuances, e muitas das vezes as pessoas acham que é só falar. É só falar que o outro entende, acabou a história. Olha quanta coisa a gente tem envolvida nisso. E o principal, independente da área, da ótica que a gente está olhando, é treinar. Exato. Né? É treinar incansavelmente. Exato. E é engraçado, assim, e fala nisso, gente, uma coisa muito importante, né? Quando você estiver vendo esse episódio, nós estaremos aonde? Em Miami. Estaremos em Miami, por quê? Porque vamos palestrar em Miami. Muito chiques, muito maravilhosos. Amigo, e assim, como é que chegou a palestra, né? Tipo, palestrante internacional. Uau, ainda bem que eu sou tua amiga, hein? Oh. Faço minhas suas palavras. Como é que chegou a palestra? Bom, eu tinha uma percepção muito errônea de que palestrar era subir num lugar, chegar num lugar e falar para as pessoas. Eu também tinha essa percepção. E eu descobri que é muito mais do que isso, né? Eu confundia muito dar aula, fazer uma apresentação com uma palestra. Sim. Eu lembro que no meu TCC, na Faculdade de Psicologia, eu fui apresentar o TCC e o feedback que eu tive da banca foi: quando você apresenta um TCC, não é assim como você está fazendo, porque você está dando como se fosse uma aula na sua imersão e tem que ser mais técnico. E eu entendi que eu estava agindo de uma forma em um ambiente que não era para ser. Eu precisava ser mais acadêmico. Entendi. No momento que eu era mais imersão, que eu era mais aula, professor. E aí eu quis me aprofundar mais no que era fazer uma palestra, do que era subir num palco e palestrar no mundo corporativo. Porque eu acho que a palestra é a melhor forma que a gente tem em uma hora ali de você impactar o maior número de pessoas, né? De a gente colocar a nossa verdade para o mundo. Sim. Pelo menos eu fui muito em busca disso, assim. Eu, como era muito tímida, muito, né, tipo, achava que não era capaz e tudo mais, eu tinha um sonho, eu sonhava, amigo, assim, nos meus melhores sonhos, eu via as pessoas olhando pra mim e batendo palma. Era um sonho recorrente, isso. Engraçado, né? E logo eu que não tinha coragem nem de falar oi na chamada na escola. Presente. Só de fazer isso já queria morrer. Então, assim, não sei qual foi a tua motivação para ir em busca da palestra em si. A minha foi muito isso, assim, cara, qual é a melhor forma? E tanto que eu fui pro voo e meu melhor momento era o momento que eu fazia o speech. Que eu pegava aquele microfonezinho e falava: senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao voo. Aquilo ali pra mim era o auge do que eu fazia. E acho que é muito a coisa da infância que vem, né, cara? Eu acho que se a gente vai pro lado da psicologia, é isso aí. Muita falta na infância você quer completar. Exato. Agora na vida adulta. Meu caso com a palestra não foi muito assim, foi ao acaso. Eu nunca me vi como palestrante, eu nunca me vi como professor, eu nunca me vi fazendo imersão como trainer. Foi acontecendo as coisas. Então, eu nunca tinha me visto como psicólogo. Eu acho que quando teve aquela girada de chave do curso de PNL e que eu me encantei pelo mundo da mente humana, que eu falei, cara, isso aqui é uma imensidão, isso é um oceano para se trabalhar. É verdade. E é encantador. Até hoje, quando eu atendo, quando eu faço alguma intervenção e que eu percebo a mudança que tem na mente daquela pessoa, ainda eu me assusto até hoje com as coisas que eu consigo proporcionar a ela, com o resultado que vem muitas vezes. E aí eu comecei a atender terapeuticamente, com a hipnose, com a PNL, e os meus ex-pacientes, eles queriam saber mais sobre a programação neurolinguística, já que eu tinha aplicado neles técnicas que tinham mudado muito no resultado que eles tinham. E aí chegou um momento que eu tinha um número de ex-pacientes que queriam saber mais, e eu falei, poxa, acho que eu vou ensinar para eles. E aí montei minha primeira turma, que gerou a segunda, a terceira, a quarta. Quando eu me vi, eu já estava ensinando.
E aí, do ensinar, veio, por que não palestrar também? Então, uma coisa foi levando a outra. Nunca foi um sonho meu, foi acontecendo, entendeu? E é interessante, assim, né, quando eu vejo tua história, tipo, quanto que você persistiu, quanto que você, cara, não desistiu no meio do caminho e tal. E eu acho que isso levou muito a gente aonde a gente chegou nesse lance de Miami, falando de Miami, Sim. né? Então a gente, cara, concorreu com um monte de gente muito boa. Tô concorrendo ainda? Gente, estamos concorrendo. Quando você vê esse episódio, você vai saber quem ganhou. Ou os dois ganharam. Ou os dois ganharam, porque eu torço pra isso, amigo. Você sabe que tamo junto, entendeu? E aí, porque já vai ter passado o DeTates Brasil, que é a maior competição para palestrantes do mundo, não é? E... Eita, hein? Quem será, Brasil? E aí, se a gente ganhar, nós vamos palestrar também num super evento aqui em São Paulo em agosto. 2.000 pessoas. Para 2.000 pessoas. Você tá preparado? Sempre. Eu nasci preparada. Nasci prontíssima. De lá é pro Allianz Parque. No mínimo, gente. E aí, eu tenho muito... Cara, estar nesse mundo do desenvolvimento humano e das palestras e da comunicação e tal, me trouxe grandes presentes. Você é um super presente. Eu odiei ele quando eu conheci. Achei ele pra começar. Até se vendeu super barato. Não, gente. R$10. Comprei Thaís por R$10. Exato. Esse bilhete é muito verdade. É verdade. Gente, um caldo de cana. Mudou a nossa história. Rodrigo tinha uma cara, assim, muito metido. E eu lá, né, super assim, aberta para o mundo. Eu não ali. sou a pessoa, quem me conhece sabe que eu não sou metido, mas quando eu chego num ambiente que ainda não é o meu, eu fico muito mais na minha, entendeu? Eu fico reservado, observando. E eu querendo puxar um assunto, e o Rodrigo assim, ok. E eu, fi. Aí no dia seguinte ele me aparece com um caldo de cana, já amoleceu meu coração muito rapidamente. Pronto, ficamos best friends. Olha que belezinha. Tá vendo? Rapport. Vamos pra Miami. Ok, que coisa. Amigo, obrigada por você ter vindo até aqui. Você é um cara incrível, de verdade. Eu super te admiro, tua resiliência, tua persistência, tua... sabe, a tua motivação de fazer acontecer. Rodrigo todo dia me liga e fala assim, e aí, já treinou a palestra? E aí eu falo assim, para, Rodrigo, tá me constrangendo, porque eu sou aquela que vai fazer tudo em cima da hora, gente. Não repitam isso em casa, entendeu? Seja igual o Rodrigo. Meu pai, minha mãe, eles sempre falam que um dos atributos que eles mais veem em mim e que admiram é a minha persistência, é a minha vontade de não ouvir um não e desistir com aquilo. Sim, né? E que veio, aí voltando um pouco, você falou que veio lá da infância, de momentos que eu tive não, tive que correr atrás. Mas minha mãe me deu outro dia um quadro que eu achei bem legal, tá até no meu escritório, que fala assim, se for difícil, eu faço. Se for impossível, me dá 5 minutos. Adorei! Cara, e é justamente isso, assim. Se a galera quiser te contratar, como é que te acha? Rede social, Instagram, Rodrigo Mussini, com 2 6. Eu não sei se aparece aqui. Parece. Agora é hora de aparecer. Rodrigo Mussini, com 2 6. LinkedIn também Rodrigo Mussini, YouTube Rodrigo Mussini, e-mail Rodrigo Mussini, Gmail, tudo é Rodrigo Mussini. E temos previsão para um novo curso aí? Temos em junho, 1º e 2 de junho, em São Paulo. Então entre em contato com o Rodrigo, porque o curso é fantástico. 2 dias? 2 dias. 2 dias. Sábado e domingo. Sábado e domingo eu já fiz e eu assino embaixo, entendeu? E, amigo, muito obrigada pela sua presença. Prazer enorme ter você aqui. Gosto muito de você. Eu também. Gostei de você desde o início. Diferente de você, não, eu demorei 5 minutos, mas... Quando eu vi ela, eu olhei pra Thaís e falei assim, não, essa aí ela tá com a cara enfesada. É difícil, mas eu faço. Me dê 5 minutos. Me dê 5 minutos que eu quebro. Mas eu gostei muito da sua energia. Acho que sua energia foi o que me conquistou, assim. Seu sorriso, você sempre de boa com tudo, pra cima. Conheci Leandro, aí falei, é um casal maravilhoso demais. E vem cá, pergunta que não quer calar. Psicólogo pode voar? Psicólogo pode decolar no espaço. Muito bom, gente. Uma salva de palmas pro Rodrigo Mussini. Uhul!